Olá, já estamos de volta com a visita do presidente Lula ao Rio Grande do Sul. E hoje ele está vendo de perto a situação de moradores das cidades mais atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari. Após passar pela cidade de Cruzeiro do Sul, Lula está agora em Arroio do Meio, no bairro de Navegantes. É o que a gente vai conferir ao vivo a partir deste momento. O ministro de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Você pode ir lá, pode ir aqui, pode ir. Aqui é melhor, Maurício. Pode ser, né? Ok. Bem, bom dia a todos e todas. Agradecer o bom Deus aí sempre pela proteção e direção diária. Cumprimentar carinhosamente o presidente Lula, ministro Pimenta, ministro Jader, ministro Marinho, ministra Anísia, os prefeitos e prefeitas, deputados e deputadas, senadores, muito especialmente a população aqui do Vale do Taquari e a imprensa que desde cedo está acompanhando a agenda do presidente Lula. Primeiro, mais uma vez, não é muito, prestar nossa solidariedade. Eu, presidente Lula, por sua orientação, desde 1º de janeiro de 2023, tenho percorrido o Brasil, o senhor muitas vezes com a gente, com nós ministros e ministras, e muitas vezes nessa agenda de risco, de desastre e de resposta a desastre. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, durante todo o semestre de 2023, primeiro, na atuação do seu governo, dando resposta à sociedade aqui com a questão da estiagem. Chegamos a ter 350 municípios aqui no Rio Grande do Sul vivendo o problema de estiagem. Nós operamos aqui em parceria com as prefeituras, presidente, por sua orientação, um carro-pipa para assistir a comunidade. Depois, junho, julho, setembro, novembro e, sobretudo, o Vale do Taquari sofreu muito. E o ministro Pimenta esteve aqui liderando esse processo e todos nós juntos, por sua orientação, atuamos forte aqui no Vale do Taquari. Obviamente que 2024 desafiou ainda mais a sociedade, os agentes políticos e a todos nós, colaboradores do senhor, diante deste novo evento que todos sabemos é o maior da história do Brasil, certo? Em termos de intensidade, de agressividade, ceifando vidas, patrimônio, enfim, e exigindo que a sinergia do governo federal com o governo estadual, municipal, empreendedores, voluntários, trabalhadores e trabalhadoras civis e militares fosse cada vez maior. Então fica aqui a nossa solidariedade, porque a atuação sob a coordenação do ministro Pimenta na época, do Maneco, e de tantos outros, foi decisivo. E os prefeitos que estão aqui sabem, tanto na estiagem quanto no ciclone, o quanto o governo do presidente Lula, por sua orientação, o presidente esteve presente. E obviamente que veio o desafio de hoje. E o senhor, em menos de um mês, liderou esse processo de uma forma que eu já governei algumas vezes, já enfrentei também, já vi o Brasil enfrentar, mas estou aqui fazendo meu testemunho. Impressionante, um motivo de orgulho para a gente fazer parte da sua equipe, porque o senhor liderou de tal forma e tem liderado esse processo que tranquiliza a gente, enquanto seu colaborador, e, logicamente, engaja a gente ainda mais para atender a população gaúcha, como tem feito todo o povo brasileiro aí, em termos de solidariedade. Então, obrigado pelo seu compromisso integral, porque o senhor liderou de forma federativa. O senhor está a 4ª vez aqui no Rio Grande do Sul. O senhor já foi em Lajeado, foi em Cruzeiro do Sul, está aqui no Arroio do Meio, já foi lá em São Leopoldo, já foi lá em Canoas, já foi lá em Porto Alegre. O senhor está a 4ª vez. E isto tem sido exemplo para todos nós. O senhor criou um ponto de referência em Brasília para manter mobilizado todo o governo, liderado pelo ministro Rui Costa, com reuniões diárias, todos os dias.
o ministro Rui Costa coordena em seu nome e muitas vezes com o senhor participando desse processo, integrando todos nós. Colocou o ministro Pimenta para liderar o processo que passa por nós enquanto ministros, mas também na relação com a sociedade, com os empreendedores, com os prefeitos, com o governo do Estado. E o ministro Pimenta tem feito um trabalho gigante aqui, todos sabem, de presença, de solidariedade, de resposta, obviamente com muitos desafios pelas frentes. E eu quero, com essas palavras, prestar conta pelo menos de duas missões que estão majoritariamente na minha responsabilidade e que o senhor recomenda sempre, presidente. Primeiro, em relação os municípios. Nós temos hoje um número de municípios bastante significativo alcançado pelo desastre, e nós atuamos, além do reconhecimento, quem faz o reconhecimento é a Defesa Civil Nacional. A gente está com o secretário Volney, que está 30 dias aqui no Rio Grande do Sul, com dezenas de profissionais atuando na assistência aos municípios e ao Estado sob coordenação do Pimenta, presidente. E nós já fizemos aqui, não tem 30 dias, porque o primeiro plano de trabalho que nós recebemos foi uma semana depois, foi dia 28 de maio, tá certo? De abril, aliás, para maio. E nós fomos receber os primeiros planos de trabalho uma semana depois. E é compreensível, porque todo mundo ficou no foco, salvar vidas, abrigar as pessoas, assistir. E de lá para cá, nós já recebemos quase 600 planos de trabalho das prefeituras e do governo do Estado. Já aprovamos 519 planos de ajuda humanitária, de restabelecimento, de reconstrução, e temos nesse momento ainda que eu digo porque vão entrar, agora que vai entrar a parte mais desafiadora, porque com as cidades, já tirada a água e limpeza, nós vamos partir aí para a reconstrução. Então a parte desafiadora vem agora da reconstrução, está vindo. Nós temos nesse momento 64 planos de reconstrução já em análise para ser aprovado nesses dias. Ou seja, nós já vamos para 583 planos de trabalho em pouco mais de 3 semanas, presidente. Devemos muito isso ao trabalho dos prefeitos, da Defesa Civil Estadual, sob a liderança do Pimenta, com a nossa Defesa Civil Federal aqui, com dezenas, como disse, de profissionais, especialistas em planejamento, e a gente sumariamente tem aprovado os planos, porque está aqui os números. Hoje, os únicos planos que estão sob análise da gente são planos de reconstrução, porque requer cálculo de engenharia e aferimento ali para não ter problema nem para o prefeito, nem para o secretário, nem para o governo do Estado, nem para a gente quanto governo federal. Também ficou sob minha responsabilidade, e aí eu faço um agradecimento ao senhor, à Casa Civil, ao Pimenta, à ministra Esther, à ministra Luciana, à Caixa Econômica, a força-tarefa que foi montado para me auxiliar. O Ministério da Integração nunca trabalhou com auxílios como esse da reconstrução. Como o senhor determinou que o auxílio fosse para além do CAD único, então não deu para ficar no Ministério do Desenvolvimento Social, que trabalha com Bolsa Família e com outros benefícios. Foi para a gente, sob a responsabilidade da Defesa Civil. Presidente, do dia que o senhor assinou a medida provisória, dia 15 de maio, certo? Dia 20 de maio nós publicamos o site, dia 22 disponibilizamos para os prefeitos iniciarem a alimentação do site, gov.br/auxílio reconstrução, e no dia 24 nós começamos a receber as informações das prefeituras. Em 12 dias, contando 2 sábados e 2 domingos, porque o senhor determinou que nós trabalhássemos sábado e domingo, com reuniões diárias para isso, nós já aprovamos 161 mil benefícios. 161 mil benefícios. Isso é um trabalho gigante que foi feito para as famílias que foram atingidas pelo alagamento ou por deslizamentos, que ficaram desabrigadas ou desalojadas.
Exatamente na data de hoje, mais de 100 mil receberam. E as que faltam receber, isso é feito quase que automático, é porque depende do confirma da família. Então, são poucas famílias que certamente agora no final do dia vão faltar confirmar e automaticamente já entra os R$ 5.100 nas suas contas. Mas eu posso dizer que de 240 mil famílias, que era a nossa previsão atender com auxílio reconstrução que o senhor criou, a gente já tem aprovado em pouco mais de 3 semanas de trabalho 161 mil famílias e certamente nas 2 próximas semanas nós vamos alcançar a todas. Um refinamento, principalmente para aquelas que estão em comunidades rurais, em distritos. O prefeito sabe desse desafio, né? A Defensoria Pública está acompanhando. Então, as regiões mais aglomeradas, mais densas, já foram alcançadas. E agora a gente tem que refinar isso, a chegar nos locais mais distantes. Então, a gente está também, junto com as prefeituras, fazendo esse trabalho. Mas a nossa expectativa é que nas próximas 2 semanas, prefeito, a gente alcance a meta que foi estabelecida, onde 1 milhão de pessoas, considerando aí em torno de 240, 250 mil famílias, vão ser beneficiadas pelo auxílio reconstrução de R$ 5.100. Portanto, presidente, quero aqui, ao encerrar, o senhor vai assinar uma medida provisória, que aí tem muitos prefeitos aqui que certamente estão nessa expectativa. Quando o senhor assinou a primeira medida provisória, tinha um número de municípios em situação de emergência ou calamidade. E que depois daquele dia, do dia 15 de maio, nós tivemos uma mudança de status. Alguns municípios mudaram de situação de emergência para calamidades e outros, a partir dali, entraram em situação de emergência ou calamidade. E a medida provisória que o senhor assina hoje vai alcançar todos os municípios que a Defesa Civil Nacional, junto com a Defesa Civil do Governo do Estado e as Defesas Civis Municipais, entenderam atender o regramento de situação de emergência ou calamidade. O que significa que os municípios, a partir de hoje, que não foram alcançados pela medida provisória, também passarão a receber auxílio reconstrução para aqueles casos que tiveram problema de serem atingidos pelo evento e também outros benefícios que são alcançados numa situação de emergência e calamidade. Então, o presidente faz uma correção importante e, com isso, consumando mais ainda o esforço que fica comigo, tanto nos planos de trabalho, de ajuda humanitária, reconstrução e restabelecimento, quanto do pagamento do auxílio de R$ 5.100, presidente. Então, muito obrigado, parabéns ao senhor e agradecer o esforço coletivo das equipes do governo do Estado, das equipes dos governos municipais, dos voluntários, dos empreendedores e os nossos colaboradores dos mais distintos ministérios do governo federal, que liderado pelo presidente Lula, pelo ministro Rui Costa, pelo Pimenta aqui, tem dado conta do recado. Eu tenho certeza que tem um trabalho gigante pela frente, mas mantido essa integração, essa união de esforços, a gente pode sim diminuir o sofrimento e entregar mais rapidamente aquilo que é responsabilidade do poder público entregar para a sociedade. Muito obrigado. Registra-se a presença dos prefeitos Danilo José Bruxel de Arroio do Meio, Jonas Calvi de Encantado, Matheus Trojan de Mussum, Hamilton Fontana de Roca Salles e Edemar Rovadowski de Ilópolis. Pronuncia-se agora a ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade. Vamos ver, presidente, tá bom? Boa tarde. É um grande desafio. Agradeço ao presidente Lula por todo esse trabalho coordenado do governo federal, também aos ministros, meus colegas aqui, ministro Pimenta, Valdez, ao ministro Marinho do Trabalho, da cidade. Quero cumprimentar aos 3 prefeitos que estão, agora já são mais 5 prefeitos, né, que estão aqui conosco nesse momento.
Vou cumprimentar em nome do prefeito Danilo Bruxel por uma razão. Acabamos de estar em Arroio do Meio e lá nós que estivemos aqui, o ministro Valdez, ministro Pimenta, enfim, todo o governo federal, o ano passado, depois daquelas grandes enchentes de setembro, houve todo um trabalho de apoio à reconstrução. E o que nós verificamos que a unidade de saúde que trabalhamos junto à Prefeitura, junto ao Governo do Estado nessa reconstrução, agora ela foi totalmente perdida. Então, por isso eu faço esse registro, mas todos que estão aqui vivem, não é, a mesma situação. No caso da saúde, eu acho que isso vale para toda a situação de emergência. Mas quando nós temos uma emergência climática, uma tragédia humanitária como essa, nós temos ao mesmo tempo a emergência de saúde, a emergência sanitária. Então nós entendemos que nós trabalhamos em 3 etapas agora. A primeira etapa é aquela ação mais emergencial de resgate das vidas, de uma ação emergencial com a Força Nacional do SUS, que eu quero aqui agradecer ao Felipe Proenço, da nossa secretaria, e ao Barrichello, do Grupo Hospitalar Conceição. Presidente, foi uma grande mobilização, junto com todo o governo, ressaltando aqui o papel do Ministério da Defesa, do general Rezel, que aqui no Rio Grande do Sul tem nos dado esse apoio logístico. Então, muitos atendimentos vêm sendo feitos ainda, ao todo, juntando aqueles diretamente sob responsabilidade do Ministério da Saúde e sob responsabilidade do Ministério da Defesa. Nós temos hoje 12 hospitais de campanha com muita atividade, além de várias ações que nós fizemos no sentido de apoiar as estruturas de saúde existentes para dar conta dessa grande emergência. Então, acho que esse é o momento que ainda estamos concluindo, eu diria, não é, que é aquele momento inicial que é salvar vidas diante da grande catástrofe. O segundo momento, que é quando nós entramos agora, eu vejo que é o momento, no caso da saúde, de fortalecer a rede assistencial nesse momento máximo possível. E é nesse sentido que eu venho também comunicar que, após um trabalho feito entre o Ministério da Saúde, com respaldo de todo o governo federal, agora com o Ministério Extraordinário aqui no Rio Grande do Sul e coordenação também da Casa Civil e direto do presidente Lula. Nós, após todo um plano feito com o Estado e municípios, nós concluímos o processo de leitos emergenciais, cuja portaria sairá hoje. Esses leitos são 799 leitos clínicos e pediátricos, e a eles se somam os 120 leitos que já haviam sido autorizados na medida provisória ao Grupo Hospitalar Conceição. Então, são leitos emergenciais por um período de 6 meses, para que nós possamos organizar a fase da reconstrução. Então, acho que essa é um primeiro, são 64.400.000 reais destinados a isso. Além disso, nesse momento, desde o início, nós trabalhamos para acelerar processos que estavam em curso, mas que a urgência fazem com que nós tenhamos que dar total prioridade a essas entregas no Estado. Então, hoje também nós estamos ampliando o teto de média e alta complexidade, habilitando várias unidades de assistência, suporte técnico ao SAMU, centros de atenção psicossociais e, de uma forma muito especial, a habilitação de serviços de hemodiálise em 4 hospitais. E esse processo de habilitação e hemodiálise, que é uma grande necessidade, tanto de pacientes crônicos, como também é uma das possíveis implicações por leptospirose. Depois eu vou falar muito rápido sobre o quadro sanitário. Também repasses para o custeio de vigilância em saúde e também, de uma forma pactuada, com visitas aos municípios, junto com o ministro Pimenta, nossa equipe aqui do Ministério da Saúde, em particular o secretário Felipe, que está aqui de forma permanente no Estado,
O repasse também de custeio, até o momento fechamos o plano para 43 municípios, mas atingiremos 90 municípios, né, a partir dessa situação de calamidade. Então, esse é o momento que nós nos encontramos agora. Serão portarias assinadas hoje e eu quero destacar aqui também que diariamente é feito um trabalho de conversa, discussão com o Estado, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde para a adoção dessas medidas. Presidente Lula, não são medidas de gabinete de Brasília, mas de fato são medidas na filosofia do PAC. Também agradecer aos parlamentares aqui presentes do Estado que muito têm apoiado, inclusive nós também demos agilidade a mais de 500 milhões de reais em emendas para o Estado. Agradecer aos deputados federais aqui presentes por esse apoio e foi uma ação que nós procuramos dar celeridade. Por fim, eu quero dizer que acho que nós rumamos agora para nos organizarmos para a fase de recuperação, que deve ser uma fase também com inovação. A gente fala muito em resiliência, a gente não quer voltar ao mesmo ponto, né? Eu acho que a gente tem consciência disso, eu acho que a gente tem que partir com muita esperança, que foi a palavra que o presidente Lula mais usou hoje, para a próxima fase. Nós já temos unidades de saúde previstas no PAC, mas vamos trabalhar também, presidente, para ações mais emergenciais, assim como os leitos agora emergenciais, até recuperar as estruturas hospitalares, até estar organizada essa situação. Também nós estamos discutindo com o Sistema S, com o SEBRAE, formas de apoio para essa fase intermediária, eu diria, né, entre o momento que nós estamos agora e a reconstrução. Por fim, dizer que toda a equipe de vigilância do Estado, do município, se reúne diariamente sob coordenação do Ministério da Saúde, acompanhando todas as doenças que vêm numa situação como essa. Grande preocupação do presidente com leptospirose, então temos que lamentar até hoje o número que eu tenho registrado, 13 mortes, lembrando que o diagnóstico mais cedo ou mesmo a suspeita com sintomas, já temos a indicação de tratamento e os serviços de saúde têm se integrado com o nosso apoio para esse suporte. Vacinação de uma maneira muito forte também está sendo feita, inclusive nos abrigos, enfim, todas as ações que representam essa construção do SUS. Por fim, dizer que nas palavras do presidente, né, que são palavras de esperança, eu acho que a saúde se coloca fortemente nessa reconstrução, ao lado de todos os ministérios, ao lado do Estado e dos municípios. Muita coisa foi perdida. A gente espera, presidente, na próxima semana também ter uma entrega de ambulâncias do SAMU, que estamos finalizando, e eu acho que todas essas ações, aquelas que já estavam previstas, nós estamos agilizando, de modo a reduzir o impacto tão drástico, né, do que vivenciamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, que o Brasil todo sente como um desastre que afeta a nossa visão de futuro e afeta a nossa visão sobre clima, sobre saúde, sobre a resistência que devemos ter numa construção de futuro. Muito obrigada. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado das Cidades, Jader Filho. Deixa comigo. Boa tarde a todos e a todas. Quero iniciar saudando o presidente Lula, aí, em nome dele, saudar a nossa mesa, o ministro Paulo Pimenta, nossos colegas ministros, Valdez, Nízia, Marinho, aos nossos prefeitos, em nome do Danilo. Senhoras e senhores, primeiro fazendo um balanço sobre especialmente as habitações para o Rio Grande do Sul. Nós temos feito, presidente, de 2 em 2 dias, reuniões com diversas prefeituras no Rio Grande do Sul, porque uma informação acho que é muito importante as senhoras e senhores terem compreensão. Não há uma solução para a habitação única para o Rio Grande do Sul.
nós vamos ter que fazer diversas soluções para nós podermos atender às necessidades daquilo que aconteceu nos municípios, e aqui os prefeitos todos sabem. Nós temos, por exemplo, soluções para as áreas rurais. Nós não vamos mais poder fazer construções naquelas áreas onde tiver um alagamento. As famílias podem até continuar fazendo a sua produção, mas elas não mais poderão morar ali, não, obviamente, com uma construção do Minha Casa Minha Vida Calamidade. Para isso, nós estamos discutindo com os prefeitos, para que a gente faça como formatos de agrovila, para que aquelas famílias continuem produzindo nas áreas que podem possivelmente ter novos alagamentos, mas vivam nessas agrovilas. Nas áreas urbanas, nós estamos dando um tratamento distinto. Nós temos cidades onde você tem 4, 10 e até 1.000 casas, 2.000 casas, 3.000 casas. Hoje, para os senhores e as senhoras terem uma compreensão, nós temos de pedidos de 91 prefeituras, na área urbana 40.503 unidades habitacionais só na área urbana, e da ordem de 1.812 unidades para as áreas rurais. Esses foram os pedidos que foram feitos até agora. Esses pedidos, obviamente, vão ser todos avaliados pela Defesa Civil Municipal. Nós precisamos receber o laudo no site da Caixa Econômica Federal para que a gente possa fazer o laudeamento disso e a gente comece a fazer o processo de liberação dessas unidades habitacionais. Hoje é um dia muito importante, presidente Lula. Hoje nós assinamos a portaria de liberação para que a Caixa possa recepcionar as propostas de unidades habitacionais, sejam unidades habitacionais novas, como unidades habitacionais usadas, para que o governo federal possa adquirir essas unidades prontas e a gente possa entregar a essas famílias. Hoje, das construtoras já tem cadastrado no site da Caixa cerca de 2.000 unidades habitacionais. Nós acreditamos que agora, abrindo também o site para que os particulares, para que as imobiliárias, para que as pessoas possam cadastrar os seus imóveis lá também, se tiverem interesse de vender para o governo federal, vender a Minha Casa Minha Vida, a gente vai fazer a aquisição. Nós aumentamos o valor para a aquisição desses imóveis na ordem de 20%. Nós podemos chegar, com a portaria de hoje, até R$200 mil no valor de cada um desses imóveis. Não quer dizer que nós vamos pagar 200 mil em todos. A Caixa Econômica Federal vai fazer a avaliação desses imóveis, já está fazendo, presidente, já avançou muito. Praticamente esses imóveis todos, com exceção dos imóveis que foram preenchidos anteontem e até 3 dias atrás, os imóveis todos já estavam em avaliação. Já são mais de 500 engenheiros que a Caixa disponibilizou no estado do Rio Grande do Sul para fazer a avaliação desses imóveis, para que a gente possa acelerar e tirar essas famílias dos abrigos e que essas famílias possam ir para essas casas e para esses imóveis. A priorização das famílias, é importante também ter essa informação. Primeiro serão as famílias com o maior número de crianças. A partir deste número, nós iremos, obviamente, indo sequenciando a partir dos critérios que serão publicados também numa portaria específica. Mas o objetivo é que a gente possa tirar dos abrigos rapidamente essas crianças, dando a elas um conforto, dando a elas segurança para que elas tenham uma moradia digna. Esses são os fluxos. Ao longo dessa semana, presidente, também nós vamos publicar um chamamento público para a região metropolitana de Porto Alegre, para que empresas que queiram construir em métodos construtivos mais rápidos, elas vamos fazer uma contratação também de um número de casas, a partir dos dados que são apresentados pelas prefeituras dos municípios da região metropolitana. Estamos discutindo com o município de Canoas, com o município de Porto Alegre, Eldorado do Sul, para que a gente faça um chamamento já essa semana, para que as empresas nos apresentem que tipo de método construtivo é esse, para que a gente possa também iniciar esse trabalho também de construções.
Também, presidente, essa próxima semana nós vamos fazer uma avaliação de alguns projetos do Minha Casa Minha Vida que não foram selecionados em novembro, nas cidades também atingidas, para que nós possamos também, se as empresas e as prefeituras tiverem interesse nesses empreendimentos, nós também faremos a contratação, tanto no rural quanto no urbano. Então essas são ações que vão acontecer hoje, que inicia hoje com a assinatura da portaria, e ao longo dessa semana nós faremos outras portarias para podermos iniciar o processo o mais rápido possível de tirar essas famílias dos abrigos. O crédito extraordinário, presidente, foi pedido na semana passada para que a gente já comece a fazer a aquisição. Estamos aguardando só os recursos para que a gente já comece, a partir desses imóveis que já estão cadastrados, depois da avaliação da Caixa, a gente inicia a aquisição desses imóveis e a partir daí a gente já começa a destinar às famílias. Então são essas as informações do Ministério das Cidades, à disposição de qualquer questionamento. Obrigado, presidente, os prefeitos e os nossos colegas ministros. Tem a palavra o ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Boa tarde, queria comentar a todos, amigos e amigas, colegas da imprensa, comentar o presidente Lula, comentar aqui os nossos ministros, ministro Jader, Pimenta, Valdez, Nízia, comentar os prefeitos aqui presentes, vereadores, vereadoras, nossos deputados federais, deputadas, deputados estaduais, deputadas, amigos e amigas. Antes de anunciar, presidente, o que, por determinação do presidente, o que nós vamos fazer na área do trabalho, eu queria lembrar que nós já tomamos várias providências o ano passado no Vale do Taquari, de suspensão do recolhimento do Fundo de Garantia às empresas, assim como liberação do saque, calamidade para os trabalhadores do Vale do Taquari, o ano passado, que repetiu esse ano. Para isso, o presidente precisou assinar uma medida provisória excepcionalizando pelas regras do Fundo de Garantia, para liberar de novo mais um saque calamidade para todos os gaúchos e gaúchas que foram atingidos por essa tragédia que aconteceu agora. Então, além do saque calamidade, nós liberamos 2 parcelas do seguro-desemprego para quem estava recebendo seguro-desemprego, assim como antecipamos o calendário do abono para quem tinha direito e também suspendemos o recolhimento do Fundo de Garantia para as empresas por 4 meses, e com carência de mais 2 para depois a recomposição. Então, essas medidas já foram adotadas assim no decorrer do processo da Pimenta. A Pimenta acompanhou bastante. Mas desde o início, presidente, tanto os deputados, deputadas, assim como o movimento sindical, assim como as empresas, reivindicavam que a gente pensasse, construísse uma colaboração, uma contribuição para a manutenção do emprego. A manutenção do emprego é muito importante. Evidente que nós precisamos ter a real compreensão da situação colocada e do esforço que cada ente está fazendo neste momento aqui. O esforço do governo federal, liderado pelo presidente Lula, há de reconhecer que é um esforço muito grande, porque está envolvido nas várias áreas. É a área da saúde, que a ministra falou, é a área do Valdez, é a área que o Jader trouxe aqui, o debate, todo sobre o debate de habitação, é a área da educação, ou seja, todas as áreas de governo estão envolvidas num esforço gigantesco. É crédito às empresas, é crédito às pessoas, foi aquela contribuição, 5.100 para todo cidadão, todas as famílias atingidas no processo, e, portanto, é possível que, quando a gente anuncia, né, Pimenta, a pessoa fala, mas espera um pouquinho, isso aqui não é o suficiente para o todo. E talvez, no curto prazo, nunca será suficiente para o todo. Portanto, é preciso compreender o esforço que nós estamos fazendo. E, nesse aspecto, a legislação vigente, os esforços relacionados ao trabalho, está colocado aqui. Mas o presidente Lula determinou que a gente continuasse trabalhando e pensasse uma política que colabore com as empresas
para que elas possam aderir a um programa que nós vamos anunciar hoje aqui, o presidente Lula vai assinar a medida provisória. Da mesma forma, pedir a compreensão de empresas e trabalhadores, as lideranças, os sindicatos, no processo de composição. Um processo de negociação, de diálogo, sempre tem muito poder no processo da reconstrução. Diferentemente do momento da pandemia, que o benefício foi para as pessoas ficarem em casa, esse momento não é o momento de ficar em casa, é o momento de reconstrução, de reorganizar a vida, de reconstruir as empresas, reconstruir os postos de trabalho, reconstruir a cidade, reconstruir as residências, reconstruir a esperança do nosso povo, para que nós possamos enxergar um horizonte de um processo onde o Estado do Rio Grande do Sul venha de novo brilhar, como sempre brilhou na economia brasileira. É verdade que nós vamos sofrer muito nesse processo aqui. Todos nós estamos num sofrimento danado, porque isso influencia, impacta na economia, e nós queremos, o ministro Haddad, o ministro da área econômica, também fazendo um grande esforço de trabalho de forma coordenada, liderado pelo presidente Lula, para que a gente acelere o processo de reconstrução do estrago que foi feito aqui. E esse processo também passa pela área do trabalho. Portanto, pedir aos empresários que tenha a real compreensão e faça também o esforço. Pedir aos entes, além do governo federal, que também faça esforço no sentido de colaborar nesse processo de reconstrução e de manutenção dos empregos, é fundamental. Nesse sentido, nós vamos, pela medida provisória, estabelecer, primeiro, a adesão das empresas. As empresas vão poder dizer, eu estou de acordo. De acordo com o quê? Nós vamos oferecer 2 parcelas de um salário mínimo a todos os trabalhadores formais do Estado do Rio Grande do Sul que for atingido na mancha. Não simplesmente nos municípios em calamidade, os municípios em calamidade e os municípios em situação de emergência, mas desde que esteja atingido pela mancha da inundação, ok? Então é importante ter clareza disso, não são todos os CNPJs, né, dos municípios de calamidade e de emergência, mas são os municípios atingidos pela mancha. Isso aqui, portanto, trabalhadoras e trabalhadores domésticos estão incluídos. Os trabalhadores, deixa eu só pegar aqui. Oi? Vou citar. Vou citar aqui, que o presidente pede para a gente citar o número de cada segmento. Então, trabalhadores seletistas, 326.086. Trabalhadores seletistas, 326.086. Trabalhadores domésticos, 40.363. Estagiário, 36.584. São esses trabalhadores, e pescadores artesanal, 27.220. Isso dá 434.253 trabalhadores que nós vamos disponibilizar 2 parcelas de um salário mínimo. Que contrapartida nós estamos pedindo para as empresas? Que elas mantenham a mesma quantidade de meses vão receber, manter mais, portanto, 2 meses de garantia de não demissão. Então, essa adesão que as empresas fazem, eu estou me comprometendo ao trazer os trabalhadores beneficiados por essa bolsa, nós estamos comprometendo manter o emprego. Então, isso é importante a gente deixar claro. As empresas aderindo, nós vamos checar com o CAGED, portanto, a partir disso, liberar o pagamento a cada trabalhador, a cada trabalhadora. Uma outra coisa que nós vamos inserir, que foi muito pedido, especialmente pelas centrais sindicais, pelos sindicatos trabalhadores, que eu peço a compreensão das empresas, que os contratos que estão sendo vencidos, as convenções coletivas, nesse momento está difícil o pessoal se interagir, ajustar, então nós estamos incluindo a prorrogação de todos os contratos vigentes, também pelo mesmo prazo de 4 meses.
tá, para atender esse pedido dos trabalhadores e trabalhadoras. Peço que as empresas compreendam essa necessidade urgente de manter as coisas funcionando, as coisas que a interação entre as lideranças trabalhista e empregadoras continue sendo na mais normalidade possível para que a gente possa manter uma relação tranquila, serena e criarmos as devidas condições de processo de recuperação. Presidente, são essas questões que nós estamos incluindo na medida provisória. Então, queria agradecer a atenção de vocês, a atenção dos nossos deputados, deputadas, que o Pimenta também falou muito disso durante esse tempo todo. E também as bancadas de deputados, enfim, todos eles falaram muito disso, sindicalistas, vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas. Olha, é muito importante a manutenção do emprego. Então, o presidente Lula falou, vamos ouvir, vamos fazer mais um esforço adicional ao conjunto de esforço que todo o governo federal está fazendo, tá bom? Abraço, obrigado. Com a palavra, o ministro de Estado, chefe da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Senhor presidente, quero, em primeiro lugar aqui, senhor presidente, cumprimentar os nossos ministros que acompanham o senhor. Em nome destes ministros, da nossa ministra, presidente, agradecer a todos os ministros, a todos os integrantes do nosso governo, ministro Valdez, que tem sido incansável, um parceiro nosso aqui, juntamente com o Volney, nosso secretário nacional da Defesa Civil, desde o primeiro momento. Já estiveram aqui o ano passado, já são pessoas conhecidas das relações da confiança. Muito obrigado, Valdez, Volney e a toda a equipe da Defesa Civil. Ministra Anísia, a senhora também, juntamente com o Felipe Proenço, com o Barrichello, em nome de vocês, a Força Nacional do SUS, o pessoal que está aí dos nossos hospitais de campanha. A nossa turma do SUS, presidente, tem sido incansável. Eu quero aqui fazer uma homenagem para a nossa turma do SUS. Ministro Marinho, nosso companheiro Claudir, que representa aqui o Ministério do Trabalho, tem trabalhado dia e noite em defesa dos empregos. Sou testemunha do seu esforço, da sua dedicação para que a gente pudesse anunciar esse anúncio de hoje. Ministro Jader, da mesma maneira, agradeço em seu nome, juntamente com o pessoal da Caixa Federal, todo o trabalho que vocês têm feito. Saudar aqui os senhores prefeitos, os nossos deputados estaduais, federais, vereadores e vereadoras. Presidente, eu quero aqui fazer um agradecimento especial às Forças Armadas, presidente. General Tomás, em seu nome, eu peço que o senhor transmita. General Hertz, que aqui comanda a Operação Taquari 2. Eu quero, na pessoa do Almirante Góes, da Marinha, Almirante, que tem trabalhado direto conosco, agradecer esse trabalho das Forças Armadas. É o maior trabalho, a maior ação humanitária que as Forças Armadas já realizaram até hoje no Brasil, senhor presidente. O trabalho de resgate, o trabalho de restabelecimento, os hospitais de campanha, os batalhões de engenharia, o suporte de deslocamento. Então, é um orgulho para nós, em cada cidade que a gente chega, juntamente com a Defesa Civil, juntamente com o Governo do Estado, com os outros órgãos. Agradecer aqui aos voluntários e voluntárias, na pessoa do nosso pessoal do MAB, das cozinhas solidárias. São mais de 500 cozinhas solidárias, senhor presidente.
nos momentos mais delicados e mais difíceis, esse trabalho do voluntariado, da sociedade civil, dos movimentos sociais organizados, os senhores prefeitos com as suas equipes, tanta gente que a gente precisa, senhor presidente, agradecer nesse momento. Nenhum de nós estava preparado para enfrentar uma situação como essa. O Rio Grande do Sul, que é um estado tão pujante, um estado economicamente forte, um povo trabalhador, enfrentou o ano passado um momento tão difícil. No primeiro semestre, mais de 300 cidades em estiagem. No segundo semestre, nessa época, ano passado, Miguel, nós estávamos com estiagem, com seca, com mais de 300 cidades marcou em situação de emergência. E depois 3 eventos climáticos graves no segundo semestre, entre eles aqui no Vale do Taquari. E agora estamos aí vivendo essa situação. Mais de 160 mortos, dezenas de desaparecidos, presidentes. Milhares de famílias fora de casa. Como o senhor disse, presidente, a gente precisa ir nos lugares, falar com as pessoas. E aonde a gente chega, a gente não encontra uma casa destruída, presidente. Ali tem uma história, ali tem sonhos, ali tem muito trabalho. Como eu vi hoje o senhor chegar para o senhor e dizer: trabalhei 50 anos e tudo que eu juntei em 50 anos eu perdi numa noite. A gente vê o depoimento destas pessoas, é algo que sensibiliza qualquer um de nós, presidente. E o nosso governo, o governo federal, tem sido incansável, sempre na parceria com o governo do estado, com as prefeituras, com a sociedade. E nós conseguimos, presidente, dar respostas em todas as áreas. Eu fico feliz, não tem uma área do nosso governo. Se nos perguntarem sobre a questão da ajuda humanitária, estava lá com força total, presente nos abrigos, liberando recurso para água, para colchão, para tudo, desde o primeiro momento. O trabalho da Conab com o MDS, as cestas básicas, o trabalho da agricultura, na agricultura familiar. Há poucos dias o senhor anunciou, senhor presidente, um apoio, um auxílio para os pequenos empresários dos MEIs. 6 meses de carência, 36 meses para pagar com juros zero. Semana passada foi feriado na quinta-feira. Os bancos trabalharam terça, quarta e sexta, presidente. Foram mais de 4.000 contratos. 4.000 pessoas, e eu tive a oportunidade de testemunhar, Elvino, Afonso, a assinatura. As pessoas não acreditavam, em menos de 48 horas, o dinheiro estava depositado na conta, na Caixa Federal, no Banco do Brasil, com juros zero. Agora, senhor presidente, o senhor anunciou 15 bilhões de reais, que a partir da semana que vem vão ser decisivos para a manutenção da atividade econômica do Estado. 3 linhas. O senhor teve a sensibilidade, a pedido do nosso povo, ampliou a partir da semana que vem as cooperativas de crédito, o Banrisul, Pepe, atenderam o nosso pedido. As cooperativas de produtores, as cooperativas de educação rural também poderão acessar esses 15 bilhões, com 3 linhas de financiamento. Uma delas para compra de equipamentos perdidos, equipamentos, máquinas, 10 anos para pagar, 2 anos de carência com juros zero. A parte civil dos prédios que foi perdido, 5 anos para pagar, 2 anos de carência com juros zero. E também capital de giro, juros zero, 1 ano de carência, 36 meses para pagar. Nós estamos criando uma ferramenta poderosa
para apoiar a retomada da atividade econômica do Estado. A decisão do senhor de suspender o pagamento da dívida do Estado já vai possibilitar, a partir desse mês, que o governo do Estado tenha uma folga no seu orçamento de 300 milhões por mês. E num projeto originário da nossa bancada na Assembleia, que criou esse fundo de reconstrução, nós vamos ter 11 bilhões de reais que o governo do Estado vai deixar de pagar e vai poder utilizar para poder auxiliar na reconstrução do Estado, nas estradas vicinais, nas pontes. Então, é muito importante a gente ter essa oportunidade de prestar contas para o Estado do Rio Grande do Sul, de tanta coisa que o Estado tem feito, tanta coisa que a gente tem feito. 583 planos de trabalho. Presidente, o auxílio reconstrução. Já são mais de 100 mil famílias, as pessoas perderam tudo que tinha dentro de casa. Estão recebendo na sua conta, presidente, R$ 5.100. Os depoimentos são emocionantes. Uma pessoa que achou que nunca mais ia ter oportunidade de ter nada. As pessoas saem da loja chorando, comprando uma geladeira, um fogão, um colchão, um sofá. As pessoas vão para casa com o mínimo, presidente. A expectativa das pessoas de poderem receber uma casa, essa decisão do senhor de que cada família, todas as famílias que se enquadram no faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, vão receber uma casa. E nós trabalhando com os prefeitos, com o governo do Estado, para desamarrar essa burocracia. Não é possível. A gente anunciou coisas lá no ano passado que tem que chegar e o senhor cobra de nós todos os dias. Mas todos nós, presidente, estávamos muito angustiados com a questão dos empregos. Fundo de Garantia Antecipado, Marinho, já foram mais de 750 mil trabalhadores e trabalhadoras que sacaram, até 6.240. Seguro-desemprego, ampliamos mais 2 parcelas para os trabalhadores e trabalhadoras desempregadas. Antecipação do imposto de renda, um lote antecipado essa semana foram 2 bilhões de reais irrigados no Estado. Antecipação do 13º e o salário dos aposentados. Antecipação do Bolsa Família. Antecipação do BPC. Mas, presidente, eu sou testemunha e quero dizer para o senhor que, assim como o Marinho, nesses últimos dias, eu recebi dezenas de pequenos empresários, de médios empresários que estavam esperando o dia de hoje, com um dilema, com o coração dolorido, porque não sabiam como fazer para pagar a folha desse mês, porque não trabalharam todo mês. A loja está embaixo d'água, Afonso, sem luz, sem água, sem trabalhar. Pessoas que trabalham ali há 10, 20 anos com aqueles empresários, chorando junto para tirar o barro. Como nós fomos, Valdez, visitar aquela padaria em Eldorado, 48 funcionários, presidente, todos perderam a casa. E a dona do estabelecimento, a dona Carla, desde 1985, limpando, chorando com seus trabalhadores e trabalhadoras, com barro até em cima. E ela não tinha o que dizer, porque chegou no final do mês e não tinha como pagar. Presidente, esse anúncio aqui de hoje, 434 mil gaúchos e gaúchas, senhor presidente, a grande maioria chegou no dia 5 sem saber como ia receber, sem casa, num abrigo e sem salário, com o risco de perder o emprego. Eu acho que essa notícia de hoje, ela é uma notícia que vai, pelo menos, levar um conforto para o coração de milhares de famílias. E eu quero agradecer muito ao senhor, porque eu sei que o nosso governo já fez tanta coisa,
mas a sua sensibilidade de atender as nossas bancadas, as nossas entidades, aos movimentos, a todos aqueles que pediram. Então, presidente, fica aqui mais uma vez o nosso compromisso, a nossa equipe, de continuar trabalhando aqui para representar o nosso governo da melhor maneira. E não tem como a gente não se emocionar de ver os depoimentos que a gente vê, visitando aquelas famílias hoje. Não são casas que foram perdidas ali, né, gente? São histórias, são sonhos, são vidas. Então, muito obrigado, e a gente fica pelo menos aqui com a certeza de que o esforço tem valido a pena para fazer esse trabalho de reconstrução do nosso Estado. Muito obrigado, presidente, de coração. Neste momento, o senhor presidente da República assina a mensagem ao Congresso Nacional e a medida provisória de prestação de apoio financeiro pela União aos municípios do Rio Grande do Sul que não tenham sido contemplados pela medida provisória número 1222, de 21 de maio de 2024. A prestação de apoio financeiro prevista pela medida provisória consiste na entrega de montante equivalente ao valor creditado aos referidos municípios no mês de abril de 2024, a título do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. O impacto desta medida provisória é de 124 milhões de reais. A mensagem ao Congresso Nacional e a medida provisória de apoio financeiro às famílias desalojadas ou desabrigadas nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, não contemplados pela medida provisória número 1219, de 15 de maio de 2024. O apoio financeiro de que trata esta medida provisória consiste no pagamento de parcela única no valor de R$ 5.100, destinado às famílias desalojadas ou desabrigadas. Ressalta-se que o apoio financeiro será pago pela Caixa Econômica Federal após operacionalização do Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional. A mensagem ao Congresso Nacional e a medida provisória que institui apoio financeiro com o objetivo de enfrentar as consequências sociais e econômicas decorrentes dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Esta medida provisória será ratificada pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O apoio financeiro consiste no pagamento de 2 parcelas no valor de R$ 1.412 e será pago diretamente ao empregado em valor equivalente à parcela de sua remuneração. Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Deixada pela crise climática, meu caro comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, e meu caro general Edson. O Pimenta já fez os agradecimentos
reconhecido pelo governo, certamente pela sociedade gaúcha, do trabalho que vocês prestaram aqui. A novidade da minha delegação de hoje, a minha novidade é o companheiro Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público geral federal, que faz... Fica de pé para as pessoas saberem que eu vou falar. Meu querido companheiro Adão Preto, Adão Preto Filho, deputado estadual, meu querido companheiro Miguel Rosseto, deputado estadual, e meu querido companheiro Pepe Vargas, deputado estadual. Meus queridos companheiros Jonas Calvini, prefeito de Encantado, Matheus Trojan de Mussum, Hamilton Fontana de Roca Salles e Edmar Ravadoski de Ilópolis. Meus amigos e minhas amigas, normalmente as pessoas sempre esperam que o presidente da República fale, termine de falar e está resolvido o anúncio. Mas nesse momento histórico que nós estamos vivendo, eu não posso deixar de garantir que cada ministro ou ministra fale das coisas que eles estão anunciando, porque são eles que vão fiscalizar a execução das coisas que eles anunciaram. Portanto, eles sabem que eu vou cobrar deles cada palavra que eles falaram aqui. E eles sabem que vocês vão cobrar de mim cada palavra que eu falar. Então, nesse momento histórico, a palavra vale muito. E eu queria começar dizendo para vocês que a primeira vez que eu vim aqui, eu trouxe comigo o presidente da Câmara, eu trouxe comigo o presidente do Senado, eu trouxe comigo o presidente da Suprema Corte e trouxe comigo o presidente do Tribunal de Contas da União. E por que eu trouxe essas pessoas? Porque há muito tempo a dona Lindu me ensinava que o que os olhos não veem, o coração não sente. Não adianta alguém dizer para vocês que o outro alguém está com uma dor de barriga. Você vai saber que a pessoa está com dor de barriga, mas não sabe a dor que a pessoa está tendo. Você precisa ter uma dor de barriga para você saber. Você habitualmente ouve dizer que cálculo renal é a dor mais insuportável, ela é comparada à dor do parto e à dor do infarto. Mas só sabe o que é uma dor de cálculo renal quem já teve cálculo renal. Então, eu trouxe aquelas pessoas aqui, e estou vindo aqui pela quarta vez, porque é importante que a gente não permita que aconteça aqui no Rio Grande do Sul o que já aconteceu tantas vezes nesse país. Há uma desgraça, a televisão divulga, as pessoas choram, as pessoas ficam comovidas, o tempo vai passando, 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 daqui a pouco todo mundo esqueceu, aquilo que foi prometido não foi feito, e somente quem cai na desgraça é o povo pobre que mora em lugares mais degradantes. Ô, gente, eu estou agora lançando o PAC para tentar liberar dinheiro para as prefeituras, para enfrentar enchentes, para enfrentar desbarrancamento, e é inacreditável a quantidade de coisas que foram assinadas em 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 pela Dilma e que não foi utilizado um centavo. E por que não foi? Porque não basta a gente anunciar, é preciso criar as condições para aquele dinheiro ser executado. Porque muitas vezes pode ser erro do prefeito na elaboração do projeto, muitas vezes pode ser erro do governador, mas muitas vezes pode ser erro da burocracia como um todo. E a nossa preocupação é evitar que a burocracia trate esse problema do Rio Grande do Sul
como se nós estivéssemos vivendo um período de normalidade. Ah, tem um problema de dinheiro no Rio Grande do Sul, vamos tratar quando puder, a Caixa vai liberar quando puder, o Banco do Brasil vai liberar quando puder, o ministro da Fazenda vai fazer quando puder, o Lula vai anunciar quando puder, e assim por diante. Só que o resultado grave do que aconteceu aqui começa a aparecer agora. Eu conto sempre a história que quando morre alguém na família da gente, a gente sofre muito no dia da morte, sofre muito no dia do velório, sofre muito um determinado tempo, depois esquece. A gente esquece e a vida segue. É bom que seja assim. Mas nesse caso, uma pessoa pode esquecer, mas o Estado brasileiro, o Estado do Rio Grande do Sul e as prefeituras não podem esquecer o que aconteceu no Estado do Rio Grande do Sul em 2024 e 2023. E não é uma coisa espontânea ou ocasional. Aqui nós tivemos em fevereiro seca. A gente estava habituado a falar de seca no Nordeste. A gente teve seca grave aqui. E o governo federal não faltou um minuto aqui em tentar ajudar os companheiros. Quando foi em setembro, nós tivemos o Vale do Taquari, a maior enchente que já tinha dado, sabe, que destruiu um monte de coisa. Nós viemos aqui prontamente, porque vocês têm a felicidade de ter o Pimenta no meu pé 24 horas por dia, sabe, querendo vir aqui no Rio Grande do Sul para ajudar a resolver o problema. E o Pimenta veio aqui várias vezes, conversou com muitos prefeitos, discutiu. Quando a gente estava acertando, vem uma outra chuva que dá uma enchente 4,5 metros maior do que a outra enchente. Eu fico pensando, prefeito, a gente não pode dizer isso, mas se a gente já tivesse feito as casas rápido, a enchente tinha levado outra vez. Então, qual é a lição que a gente tira disso? A lição que a gente tira disso é que a gente vai ter que fazer as coisas com mais responsabilidade e com mais cuidado. Nós não temos o direito de refazer as casas das pessoas aonde a água vai chegar. E qualquer cidadão humano de inteligência média sabe que a várzea é o local do escoamento do excesso de água de um rio. E a gente, portanto, vai ter que acertar com os prefeitos a escolha de terreno, se for necessária a compra de terreno, vamos fazer parceria com o governo do Estado, com o governo federal, para que a gente faça a casa mais segura para as pessoas. Para que a gente tenha certeza que pode ter um outro problema climático de cair a lua em cima de nós, mas que a gente não vai ser mais vítima das enchentes do Rio Taquari. Que a gente não vai ser mais vítima, sabe, do não funcionamento das bombas dos diques de Porto Alegre. Nós temos que ter clareza disso. E é por isso que nós estamos discutindo, companheiros, as soluções imediatas e rápidas, mas nós estamos pensando que vamos discutir um projeto aqui no Rio Grande do Sul para que a gente leve a água do excesso dos rios diretamente para o mar, sem encher nenhuma cidade aqui em Porto Alegre. Vão me dizer, custa caro. Vão me dizer, os ambientalistas vão ser contra. Mas também, desde 1846, Dom Pedro II queria construir a transposição do São Francisco. Desde 1846. E nunca deixaram ele construir. Eu fui construir quase 150 anos depois. Agora as pessoas falam, custa muito. A minha pergunta é a seguinte, quanto custou não construir no tempo que ele queria construir? Quantas mortes ele teria evitado por conta da seca? Quantos prejuízos de pequeno produtor, sabe, de pequeno criador, que vira o seu rebanho morrer de fome por falta d'água? E a gente não fez o canal, pois agora está feito o canal. 640 quilômetros de canal para levar água para 12 milhões de brasileiros que moram no semiárido. E
E aqui, quando veio enchente, bom, está resolvido o problema. Não está. Veio outro problema. O que eu disse a primeira vez? O governo federal não faltará ao povo do Rio Grande do Sul. Aliás, eu disse isso 4 vezes já. E vou dizer pela 5ª vez. Nós não vamos faltar, prefeitos e companheiros, ao povo do Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer, dentro das limitações do governo federal, aquilo que tiver no nosso alcance, aquilo que a lei permitir, aquilo que a gente conseguir fazer a Câmara e o Senado aprovar, aquilo que não haja nenhuma implicação judicial, a gente vai fazer tudo que for necessário fazer para que a gente possa dar de volta a dignidade e o orgulho do povo gaúcho. Vocês estejam certos disso. E por isso, eu tenho um companheiro como o Rui Costa na Casa Civil, que todo santo dia tem uma reunião para discutir o Rio Grande do Sul. Por isso eu criei um Ministério Especial de Reconstrução do Rio Grande do Sul e coloquei o companheiro Paulo Pimenta, que é gaúcho, que é de Santa Maria, e que ele tem que estar aqui 24 horas por dia, ajudando a fazer as coisas acontecer, ligando para o governo, dizendo qual é o problema que está acontecendo, o que está dificultando, porque senão a gente cai no esquecimento. Eu vou reiterar, nós não vamos deixar o que aconteceu nesse estado cair no esquecimento. Nós vamos ajudar as pessoas da cidade, as pessoas do campo, aqueles trabalhadores, os empresários a recuperarem a sua capacidade de investimento, de recuperação das suas empresas. E nós vamos fazendo tudo de acordo com a lei, tudo de acordo com aquilo que é permitido pela Constituição. Agora, qual é a inquietação que nós temos? A inquietação que nós temos é que você passa um século para construir um castelo. Numa tempestade de um dia ou num furacão, aquele castelo vai embora. Nós temos gente nessa região do Rio Grande do Sul que construiu sua casinha há 50 ou 60 anos atrás. Nós temos gente que viu seus filhos nascerem, seus netos nascerem, e essa gente, de uma hora para outra, perdeu a sua casa. Ele nem acreditava. Tem uma história do seu Orlando, na cidade que nós fomos a outra, Cruzeiro do Sul. O seu Orlando era um companheiro histórico da cidade, ele estava na casa dele, o pessoal vizinho foi saindo de casa e foi convidar ele para sair. Ele tinha feito uma casa bonita, uma casa de 2 pisos, e ele falou, eu não vou sair porque a minha casa vai aguentar a chuva e eu vou ficar na minha casa. Ele ficou com a família dentro da casa. Ele era um homem de 70 e poucos anos de idade. Ele ficou dentro da casa com a família dele porque ele acreditava que a casa que ele fez, com o sacrifício da vida dele, jamais ia cair. Pois o pessoal que saiu, quando virou as costas, começou a ver pelo celular que a casa do seu Orlando estava ruindo e foi levada pela enchente, e seu Orlando e a sua família morreram em fração de segundos. Então, se a gente não tiver sensibilidade por isso, se a gente não entender que é possível a gente reconstruir, e reconstruir demora mais do que destruir, reconstruir e construir demora muito mais do que destruir. Destruir, sabe, você vê um prédio ser implodido em 5 segundos, mas para construir levou muito tempo. Então, meus companheiros prefeitos, deputados, jornalistas, nós queremos ter alguns compromissos aqui. Isso eu já disse na primeira vez. O governo federal vai cuidar de recuperar todas as áreas da saúde que teve problema. O governo federal vai ter responsabilidade de cuidar de todos os problemas das escolas que teve problema. O governo federal vai cuidar de fazer com que todas as pessoas que perderam a sua casa tenham a sua casinha de volta para poder morar dignamente aqui no Rio Grande do Sul. Isso é compromisso público assumido.
que o ministro da cidade sabe que ele tem que fazer. Porque senão as coisas não acontecem. Possivelmente muita gente me olha e fala, pô, mas o Lula, o cara nem diploma universitário tem, está com o dedo estourado aí, vem falar essas coisas. Eu queria dizer para você o seguinte, só tem 3 pessoas que têm mais experiência do que eu nesse país. 3 pessoas. Dom Pedro, que governou durante quase 70 anos, até a proclamação da República, que ficou quase 70 anos no poder. O Getúlio Vargas, que fez a Revolução de 30, ficou até 45, depois foi eleito em 54. Depois dos dois, sou eu. Ninguém tem a quantidade de experiência que eu tenho de viver problema nesse país. E, portanto, da mesma forma que nós já passamos para a história como o governo que acabou com a fome, da mesma forma que nós passamos para a história como o governo que mais fez escolas técnicas, da mesma forma que nós passamos para a história como o governo que mais fez universidade, o governo que mais gerou emprego, nós vamos passar, porque o que nós estamos fazendo aqui não tem experiência neste país, em qualquer momento histórico, da precisão do governo federal de dizer, nós vamos cuidar do Rio Grande do Sul com o carinho que o Rio Grande do Sul merece. E tem uma coisa, companheiro, que vocês compreendem, porque vocês são prefeitos. Nem tudo aquilo que você decide acontece na hora que você decidiu. Às vezes, quando o seu papel sai da sua mesa e desce para a mesa do seu chefe de gabinete, ele já percebe que tem uma vírgula a mais ali que tem que tirar. Aí o chefe de gabinete passa para o advogado, ele percebe que tem mais 2 vírgulas para tirar. Aí o advogado passa para o contador, ele acha que tem mais 3 vírgulas para tirar. Quando chega no fim do dia, a sua intenção está destruída. E precisa começar tudo outra vez. Eu tenho tido uma preocupação. Essa semana eu fiz uma reunião com o Pimenta, eu lá de Brasília, ele daqui, com o ministro da Fazenda interino, que era o Dario, porque o Haddad foi para Roma discutir um assunto de cobrança de impostos dos ricos com o Papa, e com a Miriam Belchior da Casa Civil, e com o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa Econômica, e também estava presente os gerentes regionais, superintendentes da Caixa em todo o Rio Grande do Sul e do Banco do Brasil. E qual era a minha preocupação? Era tentar convencer esses companheiros de que ninguém pode analisar o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul como se fosse um problema normal. Olha, aconteceu, nós vamos cuidar, não importa o tempo. Não! É preciso que a gente faça com que os manuais que forem elaborados para tratar de problemas em tempo normal seja mudado para a gente tratar de coisas em tempo de anormalidade. É isso que nós temos que compreender. A gente não quer infringir nenhuma lei, a gente não quer infringir nenhuma regulamentação, a gente não quer desrespeitar a Câmara, a gente não quer desrespeitar o Senado, a gente não quer desrespeitar ninguém. Mas o que nós queremos respeitar é a necessidade de cuidar desse povo que sofreu o que jamais imaginou que ia sofrer. E isso vai levar um tempo. Vai levar um tempo, a gente vai ter que escolher melhor lugar para casa, melhor lugar para a escola, melhor lugar para o hospital. A gente vai ter que transformar esse lugar que encheu d'água em bosque, em praça, para que as pessoas possam correr, andar de bicicleta, que as pessoas possam fazer Cooper, que as pessoas possam levar a sua família de final de semana, mas nunca mais a gente vai colocar essas pessoas para morar num lugar em que ele vai correr risco de vida. Esse é o nosso compromisso. E é por isso, prefeito, que eu quero dizer para vocês, não acreditem em nada que vocês percebem que seja normal. Porque nós temos no Brasil hoje a indústria da mentira, a indústria da maldade, a indústria do fake news, que não tem nenhuma preocupação com o sofrimento dos outros. É apenas o objetivo de destruição, de negar, de destruir. E vocês têm que saber o seguinte, vocês estão tendo a minha palavra, vocês tiveram a palavra dos meus ministros, e vocês têm o Pimenta aqui, que vai ficar aqui,
até a gente resolver o problema. Quando tiver mais problema, eu levo o Pimenta embora para Brasília para ele cuidar da vida dele e me ajudar na comunicação. Mas enquanto não resolver, ele estará aqui. Estará aqui. Ele tem que levantar todo dia cedo, ele tem que andar em todas as cidades, ele tem que conversar com todos os prefeitos e não permitam que as eleições deste ano atrapalhem o compromisso de vocês com esse povo. Não permitam que seja utilizado, sabe, com objetivos eleitorais, essa desgraça que aconteceu. Vamos dar uma chance a esse país. Vamos dar uma chance. Uma vez na vida, a gente vai tratar com seriedade aquilo que merece ser tratado com seriedade. A gente vai respeitar quem merece ser respeitado e a gente vai devolver ao povo gaúcho o direito de acreditar de que tem gente interessada em cuidar do pai, da mãe e da sua família. É isso o primeiro compromisso que eu queria assumir com vocês. Tenho certeza. Eu tenho 2 anos e 6 meses de mandato até dia 31 de dezembro de 2026. E cada dia nesse meu mandato, vocês podem ficar certos que o Rio Grande do Sul estará na minha cabeça, porque essa coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul não é normal. Não é normal. Uma parte tem muito a ver com a questão do clima e uma parte tem a ver muitas vezes com o descaso da manutenção das coisas que era preciso ter sido cuidada com o tempo. Agora, a gente não quer procurar culpado. A gente não quer procurar culpado. A gente quer procurar solução para diminuir o sofrimento das pessoas. Obrigado, parabéns aos ministros pelo trabalho feito e vamos continuar cuidando do Rio Grande do Sul. Um abraço, gente. Está encerrada essa cerimônia. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares. Você conferiu conosco, ao vivo, direto de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, o anúncio de ações de apoio financeiro ao Estado e a assinatura de medidas provisórias para ajudar o Rio Grande do Sul a se reerguer após a tragédia causada pelas fortes chuvas que devastaram a região. Ao fazer novos anúncios, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional afirmou que 161 mil pessoas já tiveram autorização para receber o auxílio reconstrução de R$ 5.100. Desses, mais de 100 mil já receberam o dinheiro. Valdez Góes lembrou que uma nova fase começa no Rio Grande do Sul. A parte desafiadora vem agora da reconstrução, está vindo. Nós temos nesse momento 64 planos de reconstrução já em análise para ser aprovado nesses dias. Ou seja, nós já vamos para 583 planos de trabalho em pouco mais de 3 semanas, presidente. Devemos muito isso ao trabalho dos prefeitos, da Defesa Civil Estadual, sob a liderança do Pimenta, com a nossa Defesa Civil Federal aqui, com dezenas, como disse, de profissionais, especialistas em planejamento. E a gente sumariamente tem aprovado os planos, porque está aqui os números. Hoje, os únicos planos que estão sob análise da gente são planos de reconstrução, porque requer cálculo de engenharia e aferimento ali para não ter problema nem para o prefeito, nem para o secretário, nem para o governo do Estado, nem para a gente quanto governo federal. Já a ministra da Saúde, Nízia Trindade, lembrou que há 12 hospitais de campanha no Rio Grande do Sul. Ela anunciou a habilitação de leitos de hemodiálise que vão ajudar, além de doentes crônicos, pessoas que pegaram leptospirose depois das enchentes. E fez mais anúncios. Eu venho também comunicar que após um trabalho feito entre o Ministério da Saúde, com respaldo de todo o governo federal, agora com o Ministério Extraordinário aqui no Rio Grande do Sul e coordenação também da Casa Civil e direto do presidente Lula. Nós, após todo um plano feito com o Estado e municípios, nós concluímos o processo de leitos emergenciais, cuja portaria sairá hoje. Esses leitos são 799 leitos clínicos e pediátricos e a eles se somam os 120 leitos que já haviam sido autorizados na medida provisória ao Grupo Hospitalar Conceição. Então, são leitos emergenciais por um período de 6 meses para que nós possamos organizar a fase da reconstrução.
Também teve anúncio do Ministério das Cidades para beneficiar aqueles que perderam as casas nas enchentes. Nós assinamos a portaria de liberação para que a Caixa possa recepcionar as propostas de unidades habitacionais, sejam unidades habitacionais novas, como unidades habitacionais usadas, para que o governo federal possa adquirir essas unidades prontas e a gente possa entregar a essas famílias. Hoje, das construtoras já tem cadastrado no site da Caixa cerca de 2.000 unidades habitacionais. Nós acreditamos que agora, abrindo também o site para que os particulares, para que as imobiliárias, para que as pessoas possam cadastrar os seus imóveis lá também, se tiverem interesse de vender para o governo federal, vender a Minha Casa Minha Vida, a gente vai fazer a aquisição. E foram anunciadas medidas para a manutenção do emprego dos gaúchos. Quem explica é o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. 434.253 trabalhadores que nós vamos disponibilizar 2 parcelas de um salário mínimo. Que contrapartida nós estamos pedindo para as empresas? Que elas mantenham a mesma quantidade de meses vão receber, manter mais, portanto, 2 meses de garantia de não demissão. Então, essa adesão que as empresas fazem, eu estou me comprometendo ao trazer os trabalhadores beneficiados por essa bolsa, e nós estamos prometendo manter o emprego. Então, isso é importante a gente deixar claro. As empresas aderindo, nós vamos checar com o CAGED, portanto, a partir disso, liberar o pagamento a cada trabalhador, a cada trabalhadora. O ministro Paulo Pimenta lembrou das 3 linhas de crédito destinadas às empresas em locais impactados por calamidades públicas que foram anunciadas pelo governo. Agora, senhor presidente, o senhor anunciou 15 bilhões de reais que a partir da semana que vem vão ser decisivos para a manutenção da atividade econômica do Estado. 3 linhas. O senhor teve a sensibilidade, a pedido do nosso povo, ampliou, a partir da semana que vem, as cooperativas de crédito, o Banrisul, Pepe, atenderam o nosso pedido. As cooperativas de produtores, as cooperativas de educação rural também poderão acessar esses 15 bilhões, com 3 linhas de financiamento. Uma delas, para compra de equipamentos perdidos, equipamentos, máquinas, 10 anos para pagar, 2 anos de carência com juros zero. A parte civil dos prédios que foi perdido, 5 anos para pagar, 2 anos de carência com juros zero. E também capital de giro, juros zero, 1 ano de carência, 36 meses para pagar. Nós estamos criando uma ferramenta poderosa para apoiar a retomada da atividade econômica do Estado. O presidente Lula assinou 3 medidas provisórias hoje. Uma delas amplia o número de municípios que devem receber recursos do governo. Serão liberados 124 milhões de reais para essas cidades. Outra também amplia o número de famílias que devem receber o auxílio reconstrução de R$ 5.100. A terceira MP prevê o pagamento de 2 parcelas de R$ 1.412 que serão pagas aos trabalhadores gaúchos. O presidente Lula disse que vai cobrar de toda a sua equipe que as medidas anunciadas hoje cheguem a quem precisa e reafirmou o compromisso de apoiar o povo gaúcho na reconstrução do Estado. Qual é a lição que a gente tira disso? A lição que a gente tira disso é que a gente vai ter que fazer as coisas com mais responsabilidade e com mais cuidado. Nós não temos o direito de refazer as casas das pessoas aonde a água vai chegar. E qualquer cidadão humano de inteligência média sabe que a várzea é o local do escoamento do excesso de água de um rio. E a gente, portanto, vai ter que acertar com os prefeitos
a escolha de terreno, se for necessária a compra de terreno, vamos fazer parceria com o governo do estado, com o governo federal, para que a gente faça a casa mais segura para as pessoas. Para que a gente tenha certeza que pode ter um outro problema climático de cair a lua em cima de nós, mas que a gente não vai ser mais vítima das enchentes do Rio Taquari. Continue ligado no canal Gov, confira também nossas redes sociais e acesse a nossa agência de notícias. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre o governo federal. Até a próxima!